Pessoal, só gostaria de mostrar para vocês que vocês podem interagir pelo chat, tá? Mas quando vocês enviarem qualquer pergunta, ali embaixo no chat, vocês têm duas opções, para todo mundo e só para o panelista, tá? Eu gostaria que vocês selecionassem para todos, tá? All panelists and todos, tá? Todos os atendentes. Porque daí todos podem ver as perguntas que são lançadas por vocês, tá? Aí fica mais interativo, já que não tem uma interação verbal, né? A gente consegue uma interação por escrita de todos, ok? Bem, então vamos lá, pessoal. Vamos conversar um pouquinho sobre a proposta de como explorar as habilidades da BNCC, né? Antes disso, quero me apresentar, né? Não sei se todos me conhecem. Eu sou a Luciane, sou responsável pelo Aprimora e estou muito feliz de poder estar aqui nesse momento para conversar um pouquinho com vocês, trocar um pouco dessa nossa experiência do uso do Aprimora e agora com a integração da BNCC linkada aos nossos módulos, né? Lembrando novamente, então, que vocês podem interagir, podem enviar as suas perguntas durante a minha fala, mas também no final, né? E o importante é que vocês possam tirar as dúvidas, caso tenham alguma coisa também a contribuir, por favor, compartilhem lá com todos, tá? E para a gente iniciar, eu gostaria de fazer uma retrospectiva com vocês de todas essas andanças que a gente vem fazendo dentro das leis e diretrizes desse nosso sistema educacional brasileiro até a chegada aí da BNCC, né? Então, vocês vão perceber que desde 1988, a gente já vem, né, antes aí com 1961, com a LDB 4024/61, já se falava um pouco dessa questão da elaboração de uma primeira lei, né, uma lei de bases, educação, uma unificação dessa questão das bases curriculares, tá? Em 88, com o artigo 210, também já previa uma base nacional comum curricular para o ensino fundamental, tá? Então, a gente percebe que isso vem caminhando ao longo do tempo, né? Não é de hoje que a gente tem, né, essa preocupação em tentar criar, né, em criar uma diretriz em que todas as escolas municipais, estaduais e particulares possam ter uma base a ser seguida, né? E aí, a partir de então, criar os seus currículos, né? Aí, em 96, nós tivemos a LDB 4024/61, que foi substituída pela 9094/96, em que no artigo 26, ele regulamenta uma base nacional comum, tá? Já dando estrutura para que a gente vai ver depois agora em 2015. Lá em 97, né, nós tivemos os apontamentos como referenciais, né, os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais, que foram implementados em 97 para o ensino fundamental 1, em 98 já o ensino fundamental 2 e em 97 o ensino médio, tá? Até os dias de hoje, né, até 2014, os PCNs é o que regiam toda a base da nossa formação curricular, né? E aí, em 2014, é lançado o Plano Nacional de Educação, o PNE, né? Que apresentou na época, lá em 2014, 20 metas para a melhoria da educação básica, tá? Sendo que dessas 24 estão hoje
mencionadas na nossa base curricular, Base Nacional Comum Curricular, tá? Que é a nossa BNCC. E aí, né, após 54 anos falando-se em inovações, em como fazer essa unificação, em 2015, né, lá por meados de junho de 2015, o MEC, juntamente com o CONSED, que é o Conselho Nacional de Secretarias de Educação, juntamente com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a Undime, eles criam, né, um grupo responsável por redigir a primeira versão da BNCC, tá? E aí, essa base, essa primeira versão, é lançada, né, na internet, tá? É criado um site pelo MEC, e depois desses 4 meses, tá? Em setembro, o MEC lança a primeira versão e abre uma consulta pública. O que é isso? O que era essa consulta pública? Nesse momento, a sociedade, né, professores, especialistas, podem dar a sua opinião, podem expressar os seus anseios e podem colaborar com essa base que está sendo construída. Tá? Essa base, essa contribuição, essa consulta pública recebeu mais de 12 milhões de contribuições, tá? E essas que foram sistematizadas, né, e enviadas aos redatores, que aí fizeram uma segunda versão e que o MEC também leva a consulta pública para uma segunda análise da sociedade, tá? Aí, em 2017, no final de 2017, né, a partir daí então, na verdade, todo o ano de 2017 foi um ano de muitos debates, muita conversa sobre como estava a educação no nosso país, né? E aí, lá por meados de abril, o MEC lança a terceira versão, e a partir de então começa a ser refinado toda essa parte das diretrizes, né? Das habilidades, das competências, e meados de dezembro, mais ou menos 20 de dezembro, é homologada a BNCC. Tá? E a partir de então, né, a partir dessa homologação, a nova base nacional comum curricular começa a fazer parte, né, da nossa lei em relação desculpa só um pouquinho. Ela começa já a ser implementada. Então, ali, as escolas começam já a estudar a base, né? Todas essas competências e habilidades apresentadas. As próprias entidades, sistemas de ensino, instituições, começam a se preparar para fazer uma adequação do seu currículo e atualização dos materiais e dos recursos didáticos, né? Embora essa implementação ela comece nas escolas a partir de 2019, tem que ter um tempo para essa preparação, né? E até porque o prazo máximo vai ser, né, da implantação total, né, implementação total da base, vai ser o ano letivo de 2020. Tá? Então, pensando em tudo isso, a gente acredita que é de extrema importância para nós, também aqui envolvidos com o Aprimora, entendermos quais são as competências e habilidades propostas aí pela BNCC. Então, vamos lá. Então, com base em todas essas explanações aí que a gente veio entendendo um pouquinho mais o nosso histórico, né, até chegar na BNCC, eu escolhi entre as 10 competências gerais da BNCC, eu escolhi a primeira para explorar um pouquinho com vocês, porque essa primeira competência fala do conhecimento, né?
e ela está muito voltada à nossa proposta em relação ao Aprimora. Tá? Nesse momento, para nós, temos que pensar como o aluno vai ser trabalhado, né? E essa competência, ela traz o aluno como ativo, o aluno que conquista a sua autonomia para estudar, o aluno conquista essa autonomia para aprender em diversos contextos, seja dentro da escola ou não. E isso é o que nós temos como princípio fundamental dentro da nossa plataforma do Aprimora, tá? Então, é um ensino individualizado, adaptativo, que permite que cada aluno utilize suas estratégias para dar conta, né, da sua própria aprendizagem. E o professor, nesse caso, né, como também é colocado dentro dessa competência geral, o professor é o mentor, é o facilitador, é aquele que permite que o aluno, dentro da sua individualidade, desenvolva suas competências, tá? E crie estratégias de ensino. Tá? Então, aqui eu trago um pouquinho do que o Aprimora faz, né? Então, o Aprimora, dentro dos seus planos individualizados, cada aluno, né, como eu coloco ali um exemplo, o exemplo 1 e o exemplo 2, cada aluno segue o seu caminho, cada aluno trilha a sua aprendizagem. É bem isso que a competência 1 nos apresenta, né? É possível que o aluno sempre possa, a gente permite, né, o Aprimora permite que o aluno sempre possa desenvolver as suas competências e as suas habilidades, tá? Então, de que forma? Trilhando o seu caminho, tá? Uma outra parte que eu gostaria de ressaltar, né, do Aprimora, que fica bem claro também essa competência 1, é como eu já mostrei ali anteriormente, cada aluno criou o seu caminho, e ele tem a possibilidade de encontrar recursos que possam ajudá-lo, né? É por isso que ele cria estratégias, é que ele se torna autônomo, é por isso que ele aprende de uma forma diferenciada, utilizando a Aprimora, né? Então, olhando esses 3 exemplos, esses 3 caminhos que eu coloquei aqui para vocês, a gente percebe que o aluno 1, o aluno proficiente, ele trilhou um caminho aqui, tá? Com várias questões, ele teve um caminho, vamos dizer, um caminho feliz, né? Ele não teve que fazer nenhuma recuperação, ele não teve dificuldades nesse módulo, tá? Mesmo assim, aqui embaixo, ele tem a possibilidade de visualizar vídeos ou conteúdos que possam dar suporte para que ele entenda melhor esse conteúdo que ele está sendo trabalhado. O aluno que está com um nível de proficiência básica, a gente já percebe que ele trilhou um caminho e precisou de muita ajuda. E cada vez que ele teve dificuldades, ele teve também a oportunidade de ter esses recursos disponíveis para poder compreender o que ainda lhe falta, né? Podendo até mesmo ser levado a algumas questões base. Na questão do aluno iniciante, então a gente percebe que esse teve muitas dificuldades, né? Então, a ideia aqui é mostrar, né, só um resgate da forma como a Aprimora vai construindo esse conhecimento e vai proporcionando ajudas aos alunos, né? E com base nesses relatórios, com base nesses caminhos que os alunos vão trilhando, o professor pode, como mentor, analisar os relatórios lá no Aprimora e intervir, propondo novos caminhos, novas aprendizagens ao aluno, né? E aí, a gente percebe que o aluno, nessa autonomia e mentoria, tá? Ele vai conseguindo ampliar
e desenvolver cada vez mais habilidades do século XXI, né? Que é o principal objetivo também da BNCC, tá? Desenvolver habilidades do século XXI, tá? Além dessa autonomia e mentoria expressa na competência 1, eu queria destacar também que o Aprimora, ele também se encaixa muito em uma da competência 5, que fala da cultura digital, né? Então, por ser uma plataforma totalmente digital, onde o aluno pode ir avançando e criando estratégias de conhecimento e desenvolvendo alguns conteúdos, né? E desenvolvendo habilidades, ela apresenta também, nessa competência 5, que fala sobre a cultura digital, ele fala da importância da utilização da tecnologia em todos os componentes curriculares, tá? Então, nós não podemos fugir disso. A tecnologia está inserida na base comum, tá? Isso é muito importante que a gente saiba, né? Precisamos integrar ainda mais ao nosso dia a dia, em sala de aula, a tecnologia. E aí, tá? Então, com base em tudo isso que a gente falou, qual a diferença aí que a gente tem entre BNCC e Aprimora? Não temos diferenças, né? Nós temos igualdades. Então, a BNCC, ela esclarece o que os estudantes têm direito a aprender nas escolas, quais são os objetivos que eles precisam alcançar ao longo da educação básica, né? Do ensino fundamental 1 ao ensino fundamental 2, né? Do 1º ao 9º ano, da educação infantil ao 9º ano, tá? O Aprimora, o que o Aprimora colabora com isso? Ele trilha esses caminhos para garantir esses direitos e os objetivos propostos pela BNCC, tá? E aí vocês me dizem, tá, tudo bem, Luciane, mas por onde a gente vai começar, né? Mas de que forma a gente pode fazer isso? Bom, de que forma a gente pode fazer isso? O Aprimora, tanto de língua portuguesa quanto de matemática, nós fizemos uma integração das habilidades propostas pela BNCC e os módulos que nós já temos desenvolvidos para essas duas áreas, tá? Então, o que a gente fez primeiro? Então, inicialmente, a gente fez um estudo, tá, da BNCC, só um pouquinho. A gente fez um estudo da BNCC, tá? Deixa eu entrar aqui só. Esse aqui é o Aprimora, né? Que vocês já conhecem. Então, nós estudamos a BNCC tanto da área de língua portuguesa quanto de matemática, tá? E aí, nós elencamos todas as habilidades aqui. Então, quando vocês chegarem no Aprimora, tá? Vocês não vão ver as habilidades do BNCC direto se vocês não clicarem, né? E nesse item aqui. Então, vocês entram em aplicar filtros, tá? E habilitam, tá? Que vocês gostariam de ver a correlação entre os módulos e as habilidades da BNCC. Uma questão que vocês podem me dizer, Luciane, mas a BNCC, em matemática, por exemplo, ela teve uma reestruturação dos eixos. Sim, a BNCC teve uma reestruturação dos eixos de matemática, assim como a incorporação de novos conteúdos, tá? Então, como eu disse, primeiramente, nós elencamos os objetivos, as habilidades, e fizemos uma correlação com os módulos, ok? E agora, né, até o início do ano, nós vamos, como ainda está em vigência os PCNs, né, como a base ela começa a ser implementada em 2019, ainda nós temos como destaque,
os eixos que a gente tinha propostos, tá? Pelos PCNs e pelo SAEB, tá? Então, vocês, se clicarem aqui, vocês ainda vão ter os descritores do SAEB, tá? Então, até a gente ter a implementação, nós vamos ter como base, tá? Todas as informações, todos os eixos, tanto de matemática como de língua portuguesa, em relação às normas vigentes, né, até 2018. Mas vocês já podem ir consultando, né, de acordo com as suas necessidades, dentro aí do que vocês precisam, gradativamente, vocês podem ir consultando quais são as habilidades da BNCC em relação aos conteúdos, aos módulos propostos no Aprimora, ok? Alguma pergunta até aqui, pessoal? Tudo ok? Podemos continuar? Então tá. Então vamos ver lá como é que a gente pode fazer, tá? Então, por exemplo, na matemática, a gente sabe que teve essa reorganização dos conteúdos, teve a inserção de novos módulos, novos conteúdos, né? E probabilidade e estatística, tá? Que era um eixo que era trabalhado mais com o ensino de sexto ao nono, ele também veio a fazer parte do cotidiano do ensino fundamental 1, tá? Então, se eu pegar hoje algum módulo do tratamento de informação, tá? Eu vou achar conteúdos correlacionados com probabilidade e estatística, tá? Então, eu vou fazer um filtro aqui só para vocês verem, tá? Em matemática, eu quero quero ver o que tem de tratamento de informação e quero ver o que tem de tratamento de informação lá no primeiro e segundo ano, tá? Então, eu vou ter lá a organização das informações de uma tabela que trabalha a habilidade 21 e a construção e lendo gráficos trabalhando a habilidade 22, ok? Outra forma que vocês podem fazer buscas, né? Fazer buscas por meio de palavras-chave, tá? Então, vocês podem buscar aqui a palavra chance, tá? Deixa eu só tirar o primeiro ano aqui e colocar em vários aqui. Então, no segundo ano, eu tenho a habilidade 21, que é classificar resultados de eventos do cotidiano aleatório, tá? Como muito provável, pouco provável, improvável. E vocês encontram isso no nosso módulo chamado Qual é a Chance? Quando vocês clicam no olho aqui, ó, vocês conseguem visualizar as questões que são propostas, né, de acordo com o que a BNCC vem cobrando, tá? Então, dentro de um contexto do cotidiano do aluno, ele vai ter que resolver essa questão, tá? Observando essas três caixas aqui, qual o tipo de triângulo de que Mariana precisa para ter a maior chance de... Desculpe. Observe o tipo de triângulo de que Mariana precisa e indique em qual caixa ela terá a maior chance de encontrá-las, tá? Então, a gente tem aí uma situação, problema, que o aluno vai ter que refletir, né, sobre essas questões de chance, maior, menor. Então, cada uma dessas atividades ele vai trazer maior chance, menor chance, igual, tá? Então, vocês vão ter aí a possibilidade de trabalhar a questão de que o aluno precisa desenvolver o conhecimento matemático por meio da leitura, né? Então, ele vai ter que ler, compreender e resolver uma situação, problema, utilizando o pensamento lógico, ok? Aí, nós estamos, assim, com o nosso tempo meio que quase esgotando, eu queria só voltar e falar um pouco também da questão da língua portuguesa, tá? A gente prepara tanta coisa para falar, mas dá tão pouco tempo, mas vamos lá. Temos vários conteúdos de matemática, né? Então,
vocês podem jogar palavras-chave, por exemplo, representação. Em qual módulo eu vou ter o uso de representação? Então, você tem a habilidade aqui, tá? Que vai trazer o que está sendo cobrado, qual habilidade sendo cobrada, e que vai trabalhar a questão de representação. Representação em malhas quadriculadas, em diferentes representações gráficas, tá? Então, e aí, a cada ano você tem um desenvolvimento. Então, nós temos essa habilidade, ela está sendo desenvolvida desde o 2º ano até o 9º ano, tá? E a gente tem conteúdos, né? A gente tem módulos abrangendo aí a todas essas necessidades, todas essas habilidades propostas pela BNCC, tá? E aí, a mesma coisa vai acontecer com língua portuguesa, tá? Língua portuguesa, a BNCC, ela manteve muitos dos princípios adotados pelos PCNs. E o maior dos princípios é a questão da centralização do texto, a questão dos gêneros textuais, tá? Então, toda a parte do aprimora, ele está voltado ao trabalho do uso, tá, dos gêneros textuais, o ensino da língua, a contextualização, a articulação do uso social da língua, tá? E também, né, vocês fazendo, aqui vocês ainda têm a questão das nomenclaturas de acordo com o SAEB e PCNs, né? Mas nós temos aqui o conhecimento linguístico, que já é uma aba nova, é uma aba que os PCNs não traziam, né? Que é a parte da análise da semiótica, né? Que a gente fala análise linguística, ou, em termos mais claros, a gramática, tá? Então, nós já desenvolvemos alguns conteúdos, já estamos desenvolvendo alguns conteúdos nesta área da análise linguística, da parte da gramática, tá? Então, se você vir aqui e selecionar, né, qualquer uma dessas, você vai ter aqui alguns conteúdos de 3º, 4º e 5º ano. A gente está desenvolvendo esses conteúdos aqui, que nesse momento nós colocamos como análise linguística. Mas, né, aquela coisa, a vulga, né, em formas mais claros aí, a volta da gramática, tá? Mas é uma volta da gramática não como uma memorização de regras, e sim com uma compreensão, a compreensão do uso, tá? Dentro sempre de um contexto, né? Então, voltando, trabalhando com a questão, com o texto, os alunos conseguem analisar, tá, o uso de determinadas classes gramaticais. Vou pegar aqui, ó, rapidamente, a palavra verbos, né? Então, eu tenho lá, flexionar adequadamente na escrita e na oralidade os verbos em concordância com pronomes pessoais, nananã, tá? Então, se eu for analisar as questões, tá? A gente consegue perceber que dentro, por exemplo, de um texto injuntivo, né, instrucional, nós temos, o aluno ele vai ter que, além de ler e compreender essa receita, ele vai ter que entender qual dessas palavras no texto, em negrito, ele traz um sentido de ação. Então, eu não estou dizendo que verbo expressa ação, que ele expressa estado. Então, o aluno vai dentro de um contexto real, né, que aí, trabalhando também o gênero textual instrucional, ele vai trabalhar a gramática, tá? Então, aqui nós temos várias possibilidades de atividades que ele vai formando o seu conhecimento. Bem, gente, nosso tempo está esgotado. Eu gostaria de saber se vocês têm algo a perguntar, a acrescentar, o que vocês gostariam de saber mais, né? Que a gente aí conversou rapidamente.
mas eu achei importante que a gente pudesse fazer uma retomada desse histórico até, nesse primeiro momento, até mesmo para vocês entenderem que a BNCC, ela veio, não de hoje, né? Ela já vem sendo construída aí desde 88, todas as diretrizes falam da importância de se criar, né, essa base. Então, é isso que eu tinha para trazer para vocês, estou à disposição para alguma pergunta, se quiserem contribuir aqui, sempre é muito bem-vindo. Realmente, Bárbara, não que ele tivesse ficado, né, a Bárbara fala aqui da questão da volta do conhecimento linguístico que fazia falta. Na verdade, ele fazia parte ainda, né? Ele só não era explícito, porque a partir do momento que você trabalha a leitura, não tem como você não trabalhar a questão da língua, né? Da análise linguística. Mas, infelizmente, se perdeu um pouco o como se trabalhar, né? Como ele não era muito direcionado, muitos acabamos deixando de lado ou não trabalharam de uma forma tão efetiva, né? E agora, com uma determinação a mais, né? Colocada como uma habilidade essencial, é muito importante que ela esteja integrada. Mais alguma coisa, pessoal? Daiane, Simone, Conrado, Tívia, Olga. Bem, pessoal, então eu gostaria de pedir para vocês, já que vocês não têm mais nenhuma dúvida, que vocês pudessem, para nos ajudar a melhorar a cada dia mais, né, com o nosso trabalho, que vocês pudessem fazer uma avaliação dessa nossa conversa, tá? Vocês podem acessar esse endereço e ali vocês vão ter algumas perguntas sobre esta webinar e sobre próximas webinars, o que a gente pode ajudar vocês a entender um pouco mais, tá? O que a gente pode contribuir aí, tá? Obrigada, Dai, pois muitos estão sendo resistentes ao aplicativo. Tá, Conrado, você comenta sobre a resistência ao aplicativo. Essa resistência ao Aprimora? Por favor, só me esclareça que eu possa... Obrigada a você, Itaci. Isso. Em relação à resistência do Aprimora, às vezes as pessoas não sabem ou não, né, por não fazer uso do aplicativo, muitas vezes acabam não entendendo o seu real objetivo, né? Porque a partir do momento que você começa a utilizá-lo e você vê o desenvolvimento dos alunos, você, a partir das análises dos gráficos, e você consegue entender a real importância que ela tem feito na sala de aula. Obrigada a você, Olga. Obrigada, Eliana, pela participação. Bem, pessoal, obrigada pela presença de todos, tá? Obrigada, Conrado. Qualquer coisa, entre em contato que a gente conversa um pouquinho mais sobre isso, ok? Gostaria de agradecer a presença de todos e peço, então, que colaborem conosco preenchendo essa avaliação, ok? Obrigada, pessoal. Uma boa tarde a todos.